Fala pessoal, muito boa noite. Jonathan aqui mais uma vez, ou conhecido também, já apresentado para vocês como Física Disruptiva. Hoje a gente começa uma nova aula, digamos assim, um novo estudo, agora um pouco mais aprofundado sobre o que a gente começou a falar lá em eletrodinâmica na aula passada. A gente construiu o que é a eletrodinâmica, que no caso é o estudo de cargas em movimento. Essas cargas em movimento a gente deu o nome de corrente. Evidenciamos e deixamos bem claro o que é preciso para uma corrente existir, que no caso é a diferença de potencial. E para que essa corrente seja utilizada, é necessário que um equipamento seja ligado. Esse equipamento a gente chama de resistor. E o resistor, então, é aquele que se utiliza da corrente, resiste à sua passagem. Então, e aí foi lá, a gente ligou esses carinhas, né, através de um circuito simples, através da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, que a gente chamou de V, que é a diferença de potencial, é igual a R vezes I. Bom, a gente fez tudo isso aqui nas aulas passadas, né? Construímos esse tal circuito simples. Falamos também sobre a propriedade aqui dessa própria corrente estar passando por fio, que é o efeito Joule. Falamos sobre o cálculo de perda de energia de um determinado equipamento lá no último vídeo da última aula. Ah, Agora, de fato, a nossa ideia é que a gente se pergunte uma coisa. Bom, só que a gente sempre está tratando aqui sempre de um equipamento ligado, um de cada vez, um resistor ligado, um de cada vez. Agora, e se a gente juntar resistores? Ou seja, uma maneira de falar, o juntar resistores, fisicamente falando, é associar resistores. Então, essa aula 8 ela terá três vídeos, e cada um desses três vídeos a gente vai falar sobre associação de resistores. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre associação de resistores em série. No segundo vídeo, associação de resistores em paralelo. E no terceiro vídeo, a junção desses dois tipos de associação, que a gente dá o nome de associação de resistores mista, que no caso é quando a gente tem os dois tipos em um mesmo circuito. Para que a gente entenda e chegue nesse ápice, que é o vídeo 3, quando a gente fala da associação mista, a gente precisa entender principalmente que é a associação de resistores, quais são as particularidades da associação de resistores em série, e daqui a pouco entender, nos próximos vídeos, entender o que diferencia cada uma das associações, para que a gente faça essa associação mista. Então, a primeira ideia que a gente precisa ter é o que a gente tem em mente quando a gente vai entender a associação de resistores. Bom, a ideia aqui, pessoal, que precisa ficar muito claro, é que a gente sempre esteve tratando de circuitos simples. Ou seja, a gente sempre esteve tratando de uma única diferença de potencial, uma única corrente e um único resistor. Então, esses caras já estavam em seus valores totais. Quando eu coloco V igual a RI nesse cenário, onde eu tenho um circuito simples, a nossa diferença de potencial já é a diferença de potencial total. A nossa resistência já é a nossa resistência total. E a nossa corrente já é a nossa corrente total. Tudo isso já está em seu valor total porque elas são únicas. A única coisa que vai diferenciar aqui, nesse primeiro momento, vocês podem perceber que numa associação de resistores em série, e a gente vai começar já a entender o que são resistores em série, a única coisa que isso vai mudar é que vou ter uma única diferença de potencial, essa diferença de potencial aqui, né, total, ela vai gerar uma corrente total, e agora também eu tenho três resistores diferentes. Então me cabe aqui começar a analisar coisas que são totais e coisas que são particulares. Então, quando a gente for calcular a diferença de potencial de um único resistor, eu vou chamar isso de V1, V2, V3, e quando for do total, eu vou chamar isso de diferença de potencial total. A resistência é a mesma coisa. Eu tenho aqui quanto vale a resistência 1, quanto vale a resistência 2, quanto vale a resistência 3. R1, R2 e R3. Mas como eu junto elas para tentar achar a resistência total? É isso que a gente vai lidar aqui na noção aqui de resistores em série.
Para que a gente não fique sempre falando total, no caso da resistência, em vez de falar total, a gente vai trocar essa palavra aqui. A voltagem, a gente pode falar de voltagem total. A corrente também de corrente total. A resistência que a gente geralmente chama de resistência equivalente. Por isso eu estou colocando aqui REC, que é a resistência equivalente. Que é como se eu pegasse, se eu estivesse pegando todas as resistências dessa minha associação e substituindo por uma resistência que é equivalente a todas elas, ou seja, a resistência que é total a todas elas. Bom, agora vamos tentar construir quais são como a gente faz o cálculo dessa tal resistência equivalente. É isso que me interessa quando eu associo resistores, porque é isso que se diferencia de um resistor, de um circuito simples para um circuito em série. Aqui eu tenho uma resistência total, uma resistência equivalente completamente definida, R. Aqui não, eu tenho três resistências diferentes, então eu tenho que transformá-las em uma única resistência, ou seja, uma resistência equivalente. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente precisa fazer uma primeira análise. Primeira ideia que a gente tem aqui é que a nossa diferença de potencial total, eu vou colocar aqui simplesmente como VT, ela vai gerar uma corrente nesse fio. Só que percebam uma coisa muito interessante, essa corrente vai passar por aqui, por esse lado, ela vai subir por esse fio, e aí percebam, pessoal, não há nenhuma bifurcação acontecendo aqui, não há nenhuma separação acontecendo aqui. Então essa resistência R1, ela vai sentir os efeitos da corrente I, e a resistência R2 também vai estar sobre o mesmo fio da corrente I. E a resistência R3 vai estar sobre o mesmo fio da corrente I. Então, essa corrente vai passar por todas as resistências de uma vez, sem se dividir nem nada do tipo. Vai descer e vai voltar para o seu caminho original de maneira circular. Então, todas essas resistências, elas compartilham da mesma corrente. A mesma corrente é a que ultrapassa todas essas resistências. Essa corrente I, ela é a corrente que ultrapassa todas as resistências. Bom, só que a gente tem uma coisa a se guiar aqui. A gente sabe que a primeira lei de Ohm ela é V igual a R vezes I. Vamos ter um pouco de racionalidade. Se eu estou falando que a nossa corrente é igual para todos os resistores, se eu estou falando que a nossa corrente é igual para todos os resistores, eu sei que V é igual a R vezes I, mas eu sei que para cada resistor eu tenho um valor diferente, R1, R2 e R3, para todos eu tenho a mesma corrente, mas para cada um eu tenho uma resistência diferente. Então, cada um desses resistores vai gerar para mim uma diferença de potencial diferente. Tudo bem? Eu espero que isso tenha ficado claro. Se todas estão sobre a mesma corrente, por exemplo, 2 amperes, o que vai acontecer? Se eu tenho uma resistência R1, significa que esse conjunto aqui, essa resistência R1 é ligada a partir de uma diferença de potencial V1. Esse cara é ligado a partir de uma diferença de potencial V2. Isso daqui é a partir de uma diferença de potencial V3. Se é a mesma corrente passando por todas as resistências, mas as resistências são diferentes, então elas geram diferenças de potenciais também diferentes. E bom, como está uma do lado da outra, então a diferença de potencial total não vai ser nada mais, nada menos do que a soma dessas diferenças de potenciais V1, V2 e V3. Bom, só que potencial total a gente acabou de perceber que é REC vezes a corrente. Então, o potencial total é a resistência equivalente vezes a corrente total. O que vai ser o V1? O que vai ser o V1? Que é o potencial ligado aqui, ó, na resistência R1. Esse é o V1. O V2 é o potencial ligado aqui, ó, na resistência R2, é o V2. E o V3 é o potencial ligado aqui, ó, na resistência R3. É o potencial que cada um precisa para funcionar. Bom, o V1 vai ser nada mais nada menos do que
R1 vezes I, como a gente bem descobriu. O V2 vai ser R2 vezes I. O V3 vai ser R3 vezes I, porque a voltagem é a resistência vezes a corrente. Só que percebam, esse I aqui, ele é o I total. A corrente que passa pelos resistores é a corrente total. Então, isso aqui é a corrente total, isso aqui é a corrente total, isso aqui é a corrente total. Todos os termos têm corrente total. Então, eu posso cortar a corrente total de todos os termos. Então, o que está acontecendo? Eu estou falando que a resistência equivalente ao circuito é simplesmente a soma de todas as resistências. E se tivesse inúmeras resistências, uma ligada ao lado do outro, eu teria inúmeras somas até que a gente chegasse num número n final a isso tudo. Bom, essa aqui é a ideia da associação de resistência em série, assim calculou a resistência equivalente. Então, a gente poderia aqui, por exemplo, redesenhar esse nosso circuito. Vamos passar isso aqui um pouco para baixo. Eu poderia redesenhar esse nosso circuito. Opa. Eu poderia redesenhar esse nosso circuito da seguinte maneira, como se eu tivesse aqui uma diferença de potencial V. Essa diferença de potencial V gerasse, como eu falei, né, uma corrente total, e esses caras estivessem alimentando uma resistência equivalente que vale R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente, nesse caso só R1, R2 e R3. Então é essa a ideia de falar de resistência equivalente. Eu posso substituir o desenho dessas três resistências pela, agora que eu descobri, única e simplesmente pela soma delas três. Então a gente pode perceber três coisas aqui. Primeira coisa que a gente percebe é a seguinte: na associação, todas vão ser assim, na associação em série, a primeira coisa que a gente percebe é que todo resistor tem a mesma corrente. E a segunda coisa que a gente pode perceber é que o potencial total desse nosso circuito é a soma dos potenciais de cada um resistor. E se tiver de cada um resistor, então se tiver N resistores, vai ser a soma dos potenciais de cada um resistor. Bom, o potencial utilizado por cada um resistor. Bom, e a outra coisa que a gente percebeu é que a resistência equivalente, quando eu tenho resistores em série, ou seja, lado a lado, é única e simplesmente a soma de cada uma dessas resistências. Se eu tivesse N resistores um ao lado do outro, então seria essa o nosso cálculo da resistência equivalente. Tudo bem? E assim a gente finaliza esse primeiro vídeo falando da associação de resistores em série. No fundo, quando a gente fala sobre associação de resistores, a gente tem que entender essas três coisas aqui. Todo resistor em série tem a mesma corrente. Todo resistor em série eles vão repartir a diferença de potencial total em várias diferenças de potenciais particulares. E a resistência equivalente, né, nada mais, nada menos do que a soma de todas as resistências que estão um ao lado da outra. Eu espero que vocês tenham entendido tudo até aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a associação de resistores em paralelo e eu encontro você lá.